velho. Até a próxima pergunta, o diretor tá bom de pergunta aqui Tá, também, tá, rapaz. velho. Ele Tá falou, ó, mandando bala, velho. qual foi a principal lição que o futebol te ensinou e que você faz questão de passar pro teu filho? Principal lição? Pô, boa pergunta. Cara, eu sempre, assim, ó, com todas essas questões que eu falei aqui, algo que eu sempre priorizei. Os princípios e o caráter. De, de ser uma boa pessoa, independente de qualquer situação. Muitos erros que eu tive na minha carreira foi me prejudicando. Nunca prejudicando ninguém. E o que eu passo sempre é, cara, o que é teu, tá guardado. Deus sempre vai te direcionar, faça a sua parte, mas nunca passe por cima de ninguém. É um jogo, assim, quando envolve, né, muito dinheiro, fama, existe a tal da vaidade. Muito atleta, não é nem muitas vezes que ele é maldoso, que ele tem mas a questão da vaidade prevalece, a questão de pô, tem que ser eu, não ele, sabe, e torcer contra. Eu já trabalhei com atletas, e para você ver que eu defendo muito isso, meus principais amigos sempre foram zagueiros. Até porque concentrava bastante com eles, né? Concentrava, e a questão que eu tô falando que eu procurava ajudar, depois mesmo mais velho, e não tinha essa rivalidade. Muitas vezes eu era banco, o atleta era meu reserva, e a gente tinha essa, porque eu sempre tive essa questão. O que é de, pô, tá performando, é você, não é? Ah, mas eu tô bem, o treinador tá me dando oportunidade, o atleta não tem nada a ver. E eu já trabalhei com atletas que eu já sabia que ele tinha essa questão, entendeu? E não conseguia diferenciar. Então o que eu passo pro meu filho é assim, ó, princípios e o seu caráter. Isso aí, velho, leva do início da vida, né? Da vida, não só do futebol. E o futebol me ensinou isso. Porque também eu conquistei as coisas sem precisar tá passando por cima de ninguém, fazer sacanagem com ninguém, entendeu? Porque é aquilo. Ah, errei, mas nunca pensando em prejudicar nenhum atleta, nenhum profissional que trabalhou comigo. Já bati de frente, já discuti, já dei de dedo na cara de atleta, já tudo. Mas sempre em prol do grupo ou de algo que eu defendia como certo, mas nunca para prejudicar ninguém. Se tivesse a oportunidade, óbvio que isso é utopia e não existe, mas se tivesse a oportunidade de voltar e fazer diferente, o que você teria feito? Sido atleta no início da minha carreira, como profissional. Eu fui atleta na iniciação do que eu sempre falei. Nunca perdi um treino, nunca cheguei atrasado. Nunca, nunca. Na minha iniciação e formação, assim, ó, pô, quantas vezes febre, minha mãe, não vai, eu vou. Ia jogar, nunca fiquei de fora. Então, assim, eu fui atleta, iniciação, na formação, e aí me perco no profissional, num momento tão importante, realizei meu sonho. Pô, cheguei lá, contrato bom, sabe? Aí é onde eu me perdi. E eu tenho certeza que se eu fosse atleta nesse período, eu tinha performado e a minha carreira tinha tomado um rumo diferente. E é o que eu falo. E aí eu bato na tecla da minha formação. A minha formação eu não passei por, não dificuldades, porque você está num grande clube. Batia 1000 cabeça por ano lá para querer entrar e tomar o seu lugar. Entendeu? Então eu tinha que provar todo ano que eu era bom para se manter lá. Então tinha suas dificuldades. Eu tinha minhas dificuldades. Estava de ônibus, metrô, acordava 5 horas da manhã. Tinha todas as minhas dificuldades, mas eu sempre fui atleta. Mas o que eu falo da dificuldade dentro de campo da questão é o quê? Eu nunca fui um reserva. Eu sempre fui titular. Eu não passei por frustrações na base para valorizar mesmo de verdade quando eu chego no profissional. Porque eu achei que no profissional, o cara que eu fui na base, eu tinha que ter cadeira cativa no profissional. Opa, eu tenho que ter uma vaga aqui, tá doido? Sou campeão do mundo, sou capitão em todas as categorias de base. Aí eu estreiei, fui bem pra caramba. Pô, mas eu tava num time de 2000 que foi campeão mundial lá. Fenômeno. E eu não tive essa humildade de enxergar isso por quê? Eu não passei por frustrações, eu não tive tanta dificuldade na base. Então, muitas vezes o atleta precisa passar nisso e eu falo muito. Os pais às vezes não entendem quando eu falo, seu filho precisa passar por frustrações e dificuldades para valorizar cada conquista que ele tem. Pô, imagina só, cara, eu, corintiano de São Paulo, entrei com 10 anos, viro profissional com 17, realizando sonho, Pacaembu lotado, tá, não sei o quê. Agora é hora de focar. Foi onde eu me perdi. Então,
pudesse voltar atrás, seria nesse momento aí. E qual conselho você daria para os pais que sonham mais com a carreira dos filhos do que os próprios filhos? Urgentemente, muda, que ainda dá tempo, porque tá aí, já todo mundo bate nessa tecla, menos de 1% chega. Menos de 1% chega. E aí, sabe o que acontece com essas famílias? Eu falo muito sobre isso. Famílias frustradas, jovens frustrados também, porque eles enxergam que, pô, meu pai e minha mãe ficaram tristes porque eu não virei atleta profissional. E ficam perdidos sem rumo. Muitos ficam depressivos, próprios pais e os atletas, os jovens também. Então, assim, o que eu posso falar realmente é muda. Muda. Sim, ó, eu falo para os pais o quê? Enxergue o futebol como qualquer esporte. Eu tenho certeza que o seu filho na natação, você não tá lá brigando porque ele chegou lá, não sei quantos, com o pai do menino que foi campeão. No seu filho no tênis, você não vai ficar lá brigando, discutindo, filho, não sei o que, você tem que ganhar, você tem que ser não sei o que, vem aqui que eu vou te ensinar e não sei o que essa loucuragem. Então, enxergue o futebol como qualquer outro esporte. E não acha porque você ama futebol, porque você assiste futebol todos os dias, porque você joga no amador, porque você tentou ser jogador, que você entende de formação. Porque, como nós estamos no país do futebol, todo pai acha que entende de futebol. Pais, né? Incluindo as mães aí, os pais acham que entende de futebol. Ele entende para falar de futebol no boteco, com um amigo dele e tal, não sei o quê. E isso aqui não é querer achar que nós somos os donos da verdade. Mas quando fala de formação, como eu tô falando, eu tenho 43 anos. Tô no futebol, aí mínimo mais de 30. Certo? Eu preciso estudar para mim falar sobre formação com atletas, para me ensinar diariamente. E aí um pai que só assiste jogo, que tentou ser jogador, que joga no amador, ele acha que ele tem conhecimento. Me desculpa, não tem. Para você falar com teu filho o que precisa fazer, o que você não tem conhecimento. Do que é o mercado, como funciona, o que ele espera. Então assim, ó, deixem na mão de profissionais de confiança. Pesquisa, corre atrás, porque tem muitos bons profissionais. Tanto para treinar, como para direcionar. E deixem esses profissionais trabalharem. Sejam somente pais. Relação pai e filho. Somente é o que eu falo para eles. Não confundam as coisas porque atrapalha. Quando você confunde essa questão, você atrapalha a convivência de pai e filho. Fica estremecido essa questão. Porque você leva essa cobrança. A gente cansa de ouvir dos nossos mentorados. Culturalmente no Brasil, nós falamos que aqui todo pai, e quando a gente fala pai, já tá pai e mãe, né? Eles têm 3 profissões. A primeira profissão, de fato, médico, dentista, advogado, administrador, seja lá o que for. A segunda profissão é entendedor de futebol. E a terceira é entendedor de política. Eu não sei por que cargas d'água, eles exercem a profissão de segunda a sexta, a primeira, e quando chega sábado e domingo, parece que aflora, né? A segunda e a terceira a profissão. E assim, eu já fui questionado algumas vezes sobre isso, e tá tudo bem. Se for no âmbito de querer extravasar e tudo mais, mas quando envolve a formação de terceiros, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Até porque, eu não quero entrar no mérito da política, tá? Mas a gente não pode chegar e falar que tá todo mundo errado, ninguém tá nem aí, tá tudo... Deveria não ser desse jeito, ser desse jeito. E aí a gente fala, não, mas é a política. Mas aí no futebol chega a mesma coisa. Chega no futebol, tá tudo errado, não deveria ser desse jeito, deveria ser desse jeito. E aí eu vou ver, cara, o pai, ele não, na profissão dele de segunda a sexta, ele não é o melhor ainda no que ele faz ali. E quando você matricula teu filho numa escola, num projeto, ou ele tá numa categoria de base, significa que você tá terceirizando, sim, a responsabilidade da formação desportiva do seu filho para aqueles profissionais. Aqueles profissionais, naquele momento, eles são capacitados para poder fazer o desenvolvimento do teu filho. Acontece isso, você usou o exemplo do tênis, etc. Mas acontece isso na escola formal de ensino. Quando você matricula teu filho, e aí você não fica lá indo todo dia falar assim, por que você está ensinando Bhaskara desse jeito? Por que você... Não, tá errado? Não é assim que funciona?
né? Ao mesmo tempo que essa história é legal de um pai que era mecânico, e mecânico dos bons, tá? Só dos top. E, pô, ficava enchendo o saco do filho, treinador e tudo mais. Aí, essa história de um amigo nosso, que ele é observador. Ele pegou um dia, colocou mais um amigo dentro do carro e foi lá na mecânica. Chegou lá e... Você conhece essa história? Chegou lá, falou, ô amigo, tudo bem? Tudo bem? E o filho dele jogava no time que ele trabalhava. Aí ele falou, abre o... Eu tô com... Tá um barulho no capô ali, você pode dar uma olhada? A hora que o cara abriu, ele falou, aqui, o barulho é aqui, ó. Tô falando pra você que é aqui, faz isso, faz aquilo. O cara falou, ô, dá licença, eu sei o que eu faço. Eu falei, pois bem, a gente também sabe o que faz lá. Isso. O pai nunca mais falou mais nada. É né? isso. Mas, de novo, a gente entende que culturalmente parece que é certo. Mas o certo, por mais que todo mundo esteja fazendo, não quer dizer que é o certo, mesmo que pouca gente está fazendo, não está dizendo que está errado. Ao mesmo tempo que o errado que todo mundo está fazendo não quer dizer que é certo. É isso. Só que as pessoas acabam confundindo. E no final, quem é prejudicado é quem está passando pelo processo de formação. O prejudicado é o filho, que eu sei que a grande maioria dos pais é a coisa que ele mais ama na vida. Então, assim, eu falo muito, aí muitos pais ficam bravos. Ignorância, mas quando eu falo de ignorância, é a falta de conhecimento. Né? Perfeito. É isso. É ignorância, a falta de conhecimento faz com que os pais, porque assim, ó, quando o pai, é o básico, quando o pai entender isso que nós falamos aqui agora, um bom profissional e deixe ele trabalhar. Acabou. Escolha o lugar, porque aí, assim, o clube você não escolhe. Você é escolhido. Só se o menino é um fenômeno e tiver aí 5 clubes atrás dele, ele vai, opa, quero esse. Mas aí quando ele vai escolher aí, ele vai pela camisa, ele vai pelo dinheiro, né? Ele nunca vai escolher, mas assim, procure a escola, o projeto e deixe esse profissional trabalhar.